os olhos voltados para esse grande tema, avivamento. Portanto, o tema é restauração, porque de fato foi uma restauração de uma multidão de ossos secos. Eu quero fazer algumas considerações iniciais. O povo de Deus havia ficado 450 anos no Egito. Depois desse longo período, que é quase o tempo de descobrimento, chamado assim descobrimento do Brasil, Deus então resolveu tirar esse povo. E a senha, de novo, o fator determinante, você vai ver em Êxodo que o pessoal começou a clamar. E começou a clamar de uma maneira diferente, legítima, genuína e verdadeira. E Deus então, diz o texto, que ele desceu e ele interveio, e durante 40 anos esse povo transitou de uma antiga vida para uma nova vida. Para transitar para uma nova vida é preciso abandonar a velha vida. Sem abandonar o velho, repito, não há o novo. É impossível, ao mesmo tempo, construir para Deus sobre o novo que Deus nos aponta e colocar raízes profundas no velho. Entendamos o velho como Egito, como mundo. Não seria preciso 40 anos, quem sabe alguns meses, mas à medida que a resistência aumenta o remédio. Nem sempre Deus gostaria de dar dipirona, dar medicação antibiótica para o seu povo. Na maioria das vezes eu entendo que eu queria dar uma dipirona, mas tem algumas enfermidades que não se resolvem com dipirona simplesmente. É preciso de tratamento pesado. 40 anos, e agora então o povo chega defronte da famosa, querida terra que manava leite e mel, a Palestina. Uma faixa de terra que, se você colocar o dedo no mapa mundi, você vai dizer, mas que terra que é esta? Mas é uma faixa muito especial de terra. Basicamente é um centro, é um polo entre todas as regiões do mundo. E ali Deus não permitiu que Moisés entrasse. E Deus não permitiu por uma coisa, aparentemente aos nossos olhos, uma coisa tola, pequena, porque Moisés tocou na rocha 2 vezes e era para tocar somente uma. Deus presta atenção aos detalhes. É extremamente meticuloso. E como eu disse aqui, Deus presta atenção não pelos detalhes em si. A questão dos detalhes é a questão da motivação. A motivação é determinante na nossa caminhada com Deus. Porque por detrás do detalhe de uma pequena atitude, envolve uma questão da motivação. E a motivação denuncia quem nós somos. Por isso que para Deus não tem pequenos ou grandes pecados. E agora então, defronte da Palestina que estava habitada, repito, Deus não permitiu que Moisés entrasse, e agora a terra que havia, segundo Deus, leite e mel. Deuteronômio, acreditamos que foi escrito justamente por Moisés, no momento agora que acabou os 40 anos do deserto, de frente àquela terra maravilhosa. Deuteronômio é quase que um reprise do que havia acontecido. E eu quero chamar a sua atenção especialmente para um capítulo. E queria pedir a você que não lesse, claro, aqui, porque eu vou ler somente 3 ou 4 versículos. Mas que você lesse na sua casa em um outro momento. Eu me refiro ao que eu vou ler aqui, Deuteronômio capítulo 8, versos
11 a 14 e o 19. E esses versículos falam para mim e para você o perigo das bênçãos transformarem em maldições. Vou repetir. O perigo das bênçãos transformarem em maldições. Vamos à leitura então desses versículos. 11 a 14, depois o 19. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres, atenção, comido e estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, nessa terra nova, depois de se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, verso 14, se eleve aqui é preciso negritar. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Verso então 19, se te esqueceres, olha bem, se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e se os servires, e os adorares, protesto. A palavra é esta, protesto. É Deus protestando. E se tem alguém que está protestando nesses dias nossos, é Deus. Eu vejo com muita clareza, com extrema clareza, um Deus que repetidamente está protestando contra muitas coisas que andam acontecendo em nossas vidas, produzindo hábitos. Eu não me refiro a acidentes, eu me refiro a hábitos em nossas vidas, na igreja e etc., no Brasil e por aí fora. Deus está protestando. Quando alguém se sente prejudicado, ele leva ao cartório um documento e elabora ali um protesto. Deus está protestando. E ele continua: protesto hoje contra vós outros que perecereis. Curto e direto, eu protesto que, se vocês me abandonarem, deixar de me servir, adorar outros deuses, eu protesto que vocês serão exterminados ou perecereis e etc. Não é muito fácil saber conviver com as bênçãos de Deus. Não é muito fácil entrar e gozar, aproveitar de coisas maravilhosas que Deus semeia em nossa vida e em nossas mãos. E repito muitas vezes, isto se transforma em nossas vidas, igreja e famílias, maldições. Jeremias 14, verso 4 e 5. Provavelmente Israel entrou para a Palestina alguma coisa mais ou menos em 1300 a.C. Aqui, quando o pessoal iria entrar para o cativeiro babilônico, isso aconteceu mais ou menos em 585 depois de Cristo, antes de Cristo, perdão. Ou seja, se pegarmos 1300 a.C. e 600 a.C., isso quer dizer que mais ou menos 700 anos foi o espaço da entrada para a terra que manava leite e mel e a radical expulsão do povo da sua santa terra. É interessante, Jeremias 4, verso 4, eu quero ler com vocês, que Deus sempre avisa. E aqui Deus fala o seguinte:
Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façais coisas abomináveis. O que é uma abominação? Depois pesquisa sobre isso. Aqui Deus está dizendo, verso 4: eu levantei profetas, que levantaram muito cedo, coitados. Durante a madrugada e durante o dia, os profetas disseram a vocês a minha palavra, e que a coisa era séria, que se não tivesse isso e aquilo, vocês seriam levados para o cativeiro. Interessante que nesse tempo, como em Ezequiel 13, 10a, havia uma classe de profetas, falsos profetas, que está dizendo o seguinte: é inverdade o que está dizendo Jeremias, é inverdade o que está dizendo Ezequiel. Está dizendo o seguinte: não, é tempo de paz. Mas Deus diz aqui: não é tempo de paz, não há paz. Vocês estão com o filtro do discernimento totalmente entupido. Não é tempo de paz. Não é tempo de alegria, é tempo de choro. Naquele contexto não era tempo de celebração, era tempo de se cobrir de cinzas e pano que manifestasse essa humilhação. Interessante que em toda a história dos hebreus, em toda a história do cristianismo, quando nós começamos a afastar de Deus, mesmo estando na casa de Deus, mesmo lendo Bíblia, pregando Bíblia, ouvindo pregações, cantando, ouvindo os cânticos, nós estamos desviando o nosso filtro, a nossa percepção espiritual fica entupida. E é um desastre. É um desastre. Porque a cura passa pela percepção da realidade. A cura passa pela percepção daquilo que Deus de fato está falando. A cura passa pela percepção que eu preciso, na questão física ou psíquica, eu preciso ir a um especialista. E ele vai pedir exames, às vezes de imagens. E depois então que ele avaliar os exames, ele vai trazer então o quê? A medicação, quando for o caso. Mas é preciso enfrentar, por isso o choque. Alguém não sabia que estava com câncer. Jerry Adriano, que morreu agora, segundo a reportagem, ele não sabia que estava com câncer. Mas ao fazer um exame para uma outra situação, descobriu que ele estava com um tumor violento. E morreu em questão de pouco tempo. É preciso enfrentar o médico divino. É preciso passar pela ressonância magnética do médico, ou do especialista, que é o Espírito Santo. E depois aceitar a medicação, se quiser mudança. Porque não adianta também eu ir ao médico, não adianta eu ficar pegando filas e mais filas, fazendo os exames de imagem, e depois o médico me coloca a medicação e eu jogo aquilo na gaveta do esquecimento. Não era tempo de paz, não era tempo de celebração, não era tempo de festa. Só que a ficha, se é que tinham ficha, não caía. Porque para a ficha cair, é preciso pelo menos que tenha ficha. Não cai, não caía. E como isso é sutil. E nesse contexto, então, entramos diretamente agora no capítulo 37 de Ezequiel. E eu quero debruçar sobre esse texto com vocês. Israel estava enfrentando 70 anos de cativeiro na Babilônia.
Deus disse previamente pela boca de Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos, e literalmente, se você estudar, 70 anos realmente foi o tempo daquele cativeiro. Aos olhos de Deus, Israel estava parecendo uma multidão de ossos secos. Quando? Essa pergunta é importante. Afinal de contas, o texto do capítulo 37 aconteceu no começo ou aconteceu no fim? Aconteceu no fim. Ezequiel 37 não é o retrato do Israel iniciando o cativeiro. Ezequiel 37 é o retrato já de Israel lá no término quase do processo de cativeiro. Ações poderosas do Espírito Santo de Deus iriam reviver Israel e tirar o povo de Deus do cativeiro. Deus não tem prazer que o seu povo fique em qualquer processo de cativeiro, de escravidão e de opressão. Há muitas opressões em muitas famílias tidas como evangélicas. Há muitos homens oprimindo a sua esposa. Há muitos pais oprimindo filhos, e pior. Estou profundamente alarmado, com provas cabáveis na minha mão, de filhos que estão oprimindo os seus pais. Opressão não é coisa do povo de Deus, mas Deus usa aqui um expediente final de terapia e de correção para de novo trazer o seu povo para o eixo. Santa paciência de Deus conosco. Mas tem uma coisa, nosso querido Russell Shedd, que partiu para o Senhor, para mim ele fez o melhor comentário em relação àquela relação de resistência de Faraó e aumento da mão de Deus. Segundo Russell Shedd, as 10 pragas, segundo Russell Shedd, porque cada praga que Faraó resistia, a mão pesava mais. Isso é verdade. Quanto mais se resiste, mais se endurece. É uma ação matemática que é assim mesmo. Quanto mais se resiste a Deus, mais se endurece o coração. E quanto mais se endurece o coração, maior será o próximo tratamento. Até que Deus quebrou. E Deus o quebrou quando tocou naquilo que mais era essencial também na cultura egípcia, ainda mais levando em conta os meninos, os primogênitos foram mortos. Mas será que quebrou mesmo? Porque depois que passou o golpe, Faraó sai de novo com o seu exército no encalce de Israel. Primeiro ponto. Agora sim, estou no capítulo 37. Aqui diz, primeiro ponto, a mão de Deus sobre o profeta. Isso está no verso 1 e no verso 2, que fala o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Aqui tem algumas coisas interessantes. A referência à mão do Senhor é uma referência ao poder do Senhor, porque Deus não tem mão, Deus é Espírito. A mão do Senhor veio sobre a pessoa certa, era um homem de Deus. Ezequiel não estava do outro lado do mundo. Ezequiel foi colocado por Deus como profeta no meio, passou a habitar no meio de Israel, lá na Babilônia. A mão veio sobre ele, e o texto diz então que ele me levou pelo Espírito. O poder veio, e ele agora então foi levado pelo Espírito Santo do Senhor, e foi levado então a um vale através de uma visão.
visão dada por Deus. E o verso 2 diz que, e me fez andar ao redor deles. Não foi uma contemplação à distância, isso é um perigo. Estamos demasiadamente com a nossa visão ofuscada em relação à igreja e em relação ao mundo, porque estamos tendo visões panorâmicas. É preciso, ao olhar a mata, não perder a percepção de enxergar a cada árvore. Visões panorâmicas, você vê a mata, o todo. O profeta aqui teve que andar, diz aqui, ele teve que andar no meio de milhões, porque nesse momento aqui, segundo alguns autores, Israel ainda tinha milhões de pessoas ali na Babilônia. E ele andou no meio daqueles ossos, observando, sentindo, quem sabe até o olfato, no sentido espiritual aqui, funcionando, sentindo, se interagindo, tendo certeza absoluta que ali se tratava de um vale cheio de ossos secos, não, sequíssimos. Segundo ponto, a pergunta de Deus e a resposta do profeta, isso está no verso 3. Então Deus perguntou ao profeta, naquele momento, fazendo um tour em Paris, na rua mais famosa de Paris, cheia de uma multidão de ossos secos. E Deus perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? É possível reviver a igreja evangélica brasileira? É possível reviver a igreja evangélica nos Estados Unidos? É possível reviver a igreja evangélica europeia que foi no século XVI, XVII, XVIII, XIX e até meados do XX? Uma força tremenda a partir da reforma. Aquela igreja europeia, ela balançou o continente europeu. Ela enfrentou o Papa, perseguições, porque sabemos que a reforma não conseguiu entrar na Itália, não conseguiu entrar em Portugal, não conseguiu entrar na Espanha. Só pingou ali. A resistência foi implacável de Roma contra a reforma. E mesmo assim, havia superabundante graça, poderosa graça. O continente europeu e os Estados Unidos enviou basicamente todos os missionários para o mundo. Nós, batistas independentes, somos oriundos da missão da Suécia. Os assembleanos, frutos da missão que veio através de dois homens que também eram suecos e passaram pelos Estados Unidos e por aí afora. Mas com o passar do tempo, igrejas que tinham cultos quase todos os dias, igrejas superlotadas de crentes e incrédulos visitando a igreja, e Deus fazendo coisas extraordinárias no meio daquela igreja. Igrejas em vigílias. A igreja sueca, durante a Segunda Guerra Mundial, a igreja sueca, isso é fato, passou todos os anos do nazismo e do ataque da Alemanha, a igreja passou em vigílias ininterruptas. E vê se Hitler conseguiu provocar grandes estragos na Suécia. Mas com o passar do tempo, a economia cresceu. A Europa cada vez mais se tornou o berço da indústria e o berço do conhecimento e o berço da ciência. E a prosperidade chegou e o povo recebeu os benefícios de tudo aquilo. E as igrejas foram dominadas pelo secularismo, pelo humanismo, pelas vãs filosofias, e de repente passaram a ter, como é hoje ainda, basicamente, um único culto no domingo de manhã, às 10 horas da manhã. Hoje, milhares de igrejas, que eram igrejas, os templos foram vendidos para museus, cinema,
casas de arte, nada contra. Por quê? Porque descuidaram e não souberam viver com o tempo das grandes bênçãos de Deus, e Deus não se deixa vender. Será que pode? Será que pode? Será que pode reviver realmente a igreja evangélica brasileira? Será que pode reviver a igreja na Europa, nos Estados Unidos? E qual foi a resposta do profeta? Eu consigo perceber numa frase tão curta o que ele queria dizer: tu sabes. E realmente ele respondeu corretamente. Deus, por mim não há esperança. Estou dizendo, imaginando a cabeça do profeta, não há esperança. Um vale coberto de milhares, quem sabe milhões de ossos secos. Acaso poderá reviver esse povo? Senhor, tu o sabes. Terceiro ponto. Deus ordena a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Parece que às vezes Deus não tem bom senso. Realmente parece que às vezes Deus não tem bom senso. Mas o senso dele é maravilhoso. Ele manda o profeta, que aparentemente estava com dúvidas, que aparentemente não acreditava que poderia acontecer um milagre naquela proporção, e agora então Deus coloca o profeta na parede, e Deus é especialista em colocar pastores na parede, missionários na parede, líderes de louvor na parede, diáconos, presbítero, missionário, bispo e até, se quiser, alguns apóstolos, até apóstolo na parede. Somos pó, absolutamente somos pó, e o pó voltará à terra que o deu. Nós somos pó. Basta uma dor de cabeça mais grave e nos coloca na cama. Basta um dente inflamado que nós entramos em desespero, ainda mais não tiver acesso fácil a um dentista. Nós somos pó, e Deus pega esse vaso de barro e coloca na parede e diz: ok, mesmo eu sei que você não está acreditando, mas eu estou ordenando, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Observação gigantesca mais uma vez. É besteira, permita a minha expressão um tanto agravada, é besteira, é loucura, é estupidez essa besteira de ficar profetizando no sentido de mandar a coisa acontecer, se Deus já não determinou que aquilo vai acontecer. Se eu pedir e Deus já determinou, vai acontecer. Se eu profetizar e Deus já me mandou profetizar, perceptivelmente ou não, aquilo vai acontecer, porque Ele é Deus. Quem é que pode resistir à vontade de Deus? Que o diga Balaão. Deus usa uma jumenta, usa um cavalo, usa um boi, Ele usa o que quiser usar para provar para o homem a sua loucura, a sua insensatez. Quem pode resistir a Deus? E nesse clima, nesse contexto, Deus aperta o profeta, e a minha oração é que Deus aperte a nós, pastores. Nós precisamos ser exprimidos de Deus diante de uma parede. Nós estamos, muito de nós, brincando com Deus, brincando com a igreja, brincando com pregação, brincando com oração, brincando com Deus. Eu dizia para Deus hoje: como que Deus pode pegar a mim, um pobre mortal? E eu sei, de fato, de onde que eu vim. Eu sei quem eu sou. E Deus me coloca no altar de igreja.
Deus me coloca no altar para falar à sua igreja. Onde que eu estou pastoreando? E por onde que eu sou convidado? Quem sou eu para estar falando à igreja do Deus vivo? Eu preciso ser apertado. Nós precisamos ser apertados, para que nós entendamos a grandeza disso e a nossa pequenez em envolver com isso chamado a igreja, que é a última resistência que Deus colocou nessa terra que está em caos. A última resistência não são os governantes, não são as nações. A última fronteira, a última resistência para esse mundo abaixo do Espírito Santo é a igreja. Nós somos o fiel dessa balança. Deus ordena então a Ezequiel para profetizar sobre esses ossos secos, versos 4 e verso 6. Nós vamos perceber em 4a que a profecia era para todos. Deus, foi claro, profetiza a todos. Todos precisavam ouvir a mensagem do profeta. No verso 4, parte B, aqui diz que todos deveriam ouvir a mensagem de Deus, e aqui eu quero parar um pouquinho. Todos. A senha, o segredo para reviver era a mensagem de Deus. Vivemos um tempo que muitos pregadores estão oferecendo algodão doce às suas ovelhas. E pior, há muitas ovelhas que estão acostumando, adaptando, assimilando, viver com algodão doce. Algodão doce pode ser saboroso no primeiro momento na boca. Algodão doce não sustenta. Algodão doce não mata a fome. Como diria o Jeremias, não dá sustância. Algodão doce não dá força. Há crentes e há uma multidão de crentes e pastores anêmicos, porque estão dando algodão doce para as ovelhas, estão se alimentando também de algodão doce. E o povo de Deus, há muito o povo de Deus que está anêmico. E vocês sabem que não é possível, às vezes, descobrir a anemia tão facilmente. Lá em Brasília agora, uma irmã nossa, anemia profunda, foi para a médica, aquela coisa toda, problema útero, que precisava ser removido urgentemente, saiu da cirurgia e continua tomando medicamento para enfrentar a anemia. Ela pensava inicialmente que era uma fraqueza normal, não era fraqueza normal, era anemia, e anemia mata. Quem é de saúde que sabe que a anemia abre um processo, a pessoa perde a imunidade e aí qualquer bactéria mata a pessoa. Algodão doce está matando o nosso povo de anemia. A mais importante missão de um sacerdote é orar, é cobrir, e cobrir toda a igreja, o seu país, as nações, de orações e orações e orações diárias. É como o maná tem que ser diário. Juntamente com oração, a mais importante missão de um sacerdote, de um líder, é pregar a palavra, mas tem um detalhe. Paulo, em Atos capítulo 20, ele reuniu os presbíteros da igreja de Éfeso em Mileto, e disse, entre outras coisas, eu vos protesto agora, hoje, no começo do texto, e diz, eu tenho pregado a vocês, no verso 27, todo o conselho de Deus. Está dizendo o seguinte, eu estou limpo, as minhas mãos estão limpas, eu preguei a vocês 24 horas, toda a palavra. Se fosse hoje, ele dizer, eu preguei a vocês toda a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, eu preguei. Estamos perdendo o tempo demasiadamente em nossos cultos, com muitas periferias na pregação da palavra.
Nós temos 40 minutos, com a grande paciência dos irmãos, quem sabe 1 hora. Nós temos um tempo extraordinário em nossas mãos para pregar a Bíblia, pregar a palavra, anunciar a palavra, dar comida forte para o nosso povo. O povo precisa de Bíblia. O povo precisa do Antigo, do Novo Testamento. O povo precisa de Apocalipse. O povo precisa dos profetas. O povo precisa da Bíblia. E Deus está cobrando esse pecado de nós, sacerdote do Brasil. E já fui pregar em algumas igrejas que depois que o povo estava cansado, que não é o caso aqui, graças a Deus, cansado, o louvor naquela igreja durou 1 hora. E eu fiquei constrangido em sentar com as minhas pernas doloridas e fiquei 1 hora em pé no louvor. Depois teve mais não sei o que. Quando me entregaram a palavra, o povo não queria ouvir nem Jesus Cristo. Porque o ser ainda é humano. O ser tem alma, tem mente, tem emoções. O ser cansa. E Deus diz: vai e entregue a minha, é a minha. São as minhas ideias, são as minhas palavras. Deus não tem compromisso com as palavras do Paulo Antônio. Deus não tem compromisso com a palavra sua. Deus só tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso em honrar a minha palavra. Deus não tem compromisso com as minhas ideias. Deus tem compromisso com a palavra dele, com as ideias dele, com os decretos dele, com a lei dele, com o evangelho dele, com o Apocalipse dele, com Gênesis dele, com os salmos dele, com provérbios dele, com cantares dele, com a palavra dele. Sempre haverá espaço para bons testemunhos, sem prejuízo, jamais, para que no outro domingo nós retomemos imediatamente a palavra. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, queiram ouvir ou não queiram ouvir, pregue a palavra. Timóteo, jovem obreiro, pregue a palavra. Eu sei que eu te coloquei numa região que o povo está endurecido, mas pregue a palavra. Porque Deus diz que a sua palavra é como um martelo que despedaça a penha, não refere a uma dinamite. E ele diz ainda: a minha palavra é como um machado que derruba o mais poderoso cedro do Líbano. E ele continua a dizer: a minha palavra não vai voltar vazia. Quando volta vazia, porque foi a minha palavra. Quando volta vazia, porque foi a sua palavra. Se for palavra de Deus, não vai voltar vazia, porque senão ele não é Deus. E se ele não for Deus, não é digno da minha adoração, não é digno do meu entregar a ele. Mas se ele é Deus, a palavra dele não vai voltar vazia. Vai lá, rapaz, vai ao vale e prega a palavra. Prega a palavra. Eu citei, eu acho que isso aqui uma certa vez, que eu estive com o pastor Silvio e a sua igreja, a igreja que o irmão serve. Conheço uma história verídica que aconteceu na Suécia. Um missionário estava em algum local do mundo e voltou à sua pátria para uma convenção. E era inverno. E dentro do hotel que ele estava, ele olhou por aquela janela, claro, e viu lá fora uma praça tomada de neve, e não via nada, só neve. E ele ouviu uma voz que diz: vá até a praça e pregue a minha palavra. Ele disse: eu estou muito cansado, estou ficando desparafusado. Saiu de cena, voltou a palavra: vá até a praça e pregue a minha palavra. E segundo sucesseu, isso aconteceu 3 vezes.
persuadido que era de Deus, ele foi até uma praça, naquele inverno terrível da Suécia, e anunciou uma mensagem. Olhou para tudo que é lado, ninguém. Foi para a convenção e lá um homem procurou e disse: eu estava naquela praça alcoolizado, atrás de uma grande árvore, e quando o Senhor pregou, eu ouvi, me converti, estou aqui para testificar da minha fé a Jesus. Pregadores, preguemos a palavras. Evangelista, preguemos a palavras. Missionário, preguemos a palavra. Povo de Deus, preguemos a palavra, preguemos insistentemente, preguemos a palavra. Só que tem um detalhe. Paulo diz que a palavra, que a letra mata. A própria escrita, a própria palavra, a palavra escrita, ela pode gerar vida, mas pode matar. A diferença está principalmente no coração do pregador. O que dá vida, atenção, o que dá vida à palavra, vocês também que estão aqui ministrando louvores abençoados, o que dá vida à palavra pregada, o que dá vida à palavra cantada, não é porque a palavra tem base bíblica ou porque é a própria Bíblia, é o Espírito Santo que dá vida à palavra. É o Espírito Santo que enche de poder a palavra. E o Espírito Santo enche a palavra de vida quando eu estou no altar da oração. Não existe um outro lugar. Não tem. Mas não tem. Não existe um outro local que Deus concede poder ao pregador, ao professor, ao músico, para que a palavra que sai da boca dele não venha matar. Por mais dura que seja a exortação, mas se o Espírito entrou na palavra, você pode saber que Deus vai gerar mudança no coração da pessoa. Mas como disse um certo autor, o culto de oração ou morreu ou está na UTI. E parafraseando ele, a nossa vida de oração ou morreu ou está na UTI. Estamos numa geração de crentes que não querem orar, não gostam de orar, não sabem orar e pior, e nem desejam um dia orar. A igreja, de certo modo, ela perdeu esse veio de oração no decorrer dos séculos. Prega a palavra, anuncia a palavra, vai lá, profeta, prega a palavra. E no verso 6b, está escrito: e sabereis que eu sou o Senhor. Aqui de novo nós estamos no cerne do avivamento. É o cerne, é a coluna central do avivamento. É as pessoas perceberem realmente quem é o Senhor. É a igreja se despertar e entender realmente quem é o Senhor. É o mundo perceber realmente quem é o Senhor. E para que a igreja perceba quem é o Senhor, e para que o mundo perceba quem é o Senhor, é preciso que o braço de Deus se movimenta e haja na igreja, através da igreja, inclusive com o quê? Sinais, prodígios e maravilhas. O que é um sinal? Entre vários. Quando Paulo estava pregando em Éfeso, e diz, Atos 19, que a mão de Deus era tão poderosa sobre Paulo, entendamos que Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos especiais. A diferença está na busca de Deus. A diferença é gerada no altar da oração. Quanto mais oração, mais a mão de Deus é liberada. E voltando a 19, ele diz o seguinte, que depois, mulheres ricas e outras pessoas tais,
que antigamente havia abraçado a magia negra em Éfeso, agora então foram para o centro da cidade e levaram pilhas e pilhas de livros de coisas ocultas. E diz a minha velha Bíblia que ainda confessaram publicamente os seus pecados. Há quantos anos que você não escuta um crente confessando os seus pecados publicamente numa igreja? Porque eu já fiz parte de uma igreja quando eu nasci, que o pastor não pegava pelo colarinho. Ninguém fazia isso. Crentes vinham à frente da igreja, denunciando os seus pecados. Denunciando os seus pecados. Anunciando as suas mazelas. Anunciando que queria se libertar daquilo. Anunciando que queria o perdão da igreja. Anunciando que queria o perdão de Deus. Que queria vida nova. Irmãos, é a mão de Deus operando que faz essas coisas. Verso 3, ainda de 4 a 6, Deus estava afirmando que faria entrar o Espírito neles e que voltaria a viver. Espírito, como colocou aqui ontem, com letra minúscula no verso 5. Aqui não é o Espírito Santo. Penúltima parte, 4º ponto. O profeta cumpriu a ordem de Deus. Isso está de 7 a 8. Aqui diz que um barulho começou a acontecer entre aqueles ossos. Os ossos estavam espalhados, secos, e começaram a juntar naquela visão. E diz que os corpos foram refeitos, mas que ainda não havia vida, faltava o espírito humano entrar. E vamos ao verso 8, que fala sobre isso. Verso 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o quê? O Espírito. Não havia o Espírito. Era uma ação parcial, e isso acontece às vezes em nossa vida e na igreja. Era uma primeira etapa. E às vezes em nossas vidas, igreja, para que aconteça a segunda etapa, é preciso primeiramente firmar bem os fundamentos da primeira etapa. Sem a primeira etapa, não vai ter a etapa conclusiva. A primeira etapa, é preciso que haja uma perspectiva de fé. Porque nem sempre a coisa será ainda bem palpável, não haverá aquela percepção da diferença na vida, na família, na igreja e na sociedade. Aqui era a primeira etapa, mas começou o processo. E a minha oração é que Deus não demore a começar o processo dele na sua igreja, no Brasil. A minha oração, quem sabe um tanto egoísta, é que eu possa fazer parte da geração que com meus próprios olhos, eu vou começar a ver essa etapa começando a deslanchar no meio da igreja evangélica. Eu quero muito ver isso. Eu necessito ver isso. Eu preciso ver esse mover novo de Deus no meio do seu povo em todos os arraiais evangélicos. É Deus ministrando algo novo nos batistas, presbiteriano, metodista, Assembleia de Deus e etc, etc. É um mover de Deus, é um mover do Senhor começando a trazer uma etapa nova no meio da sua igreja. Quinta parte, então. Deus ordena a Ezequiel uma segunda profecia. E vamos lá, 9 a 10. Porque eis que eu... Então ele me diz: profetiza ao Espírito com letra minúscula, profetiza o Filho do Homem, e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, entra a palavra ventos, vem dos 4 ventos, o Espírito com letra minúscula, e assopra sobre esses mortos, para que vivam.
O texto sagrado aqui tem momentos que, aqui essa questão espírito, pode ser Espírito Santo, fôlego e vento, e nós vamos tentar entender isso aqui. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo que numeroso. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. Essa palavra aqui, assoprar, no hebraico, significa, é a palavra ruar. E essa palavra aparece lá quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas não havia vida. Aí Deus soprou e ele passou a ser o que? Alma vivente. Agora então sim, o último ponto. A promessa de Deus de tirar seu povo da sepultura. E essa palavra, ela é muito especial. Porque lá em Salmo 103, Deus diz literalmente que ele iria tirar o seu povo da sepultura. Vamos aqui então, de 11 a 14. Aqui fala o seguinte. Então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Aqui o povo começa a clamar. E aqui tem uma coisa muito importante. 70 anos o povo criou uma adaptação e uma certa assimilação dentro do cativeiro. Isso é uma coisa horrorosa. O povo chega ali, no primeiro momento houve aquela refutação. Mas com o passar dos meses, aquela multidão começou a assimilar aquela nova cultura. Interessante que no cativeiro eles continuavam o quê? Casando, dando as filhas e filhos em casamento. No cativeiro continuavam fazendo festas, banquetes, churrasco. No cativeiro estava estudando e no cativeiro eles criaram a sinagoga. A sinagoga, ela foi criada lá no cativeiro porque lá não tinha templo, o templo estava destruído lá em Jerusalém. E como isso é contemporâneo? Como isso é contemporâneo? A tremenda tendência que nós estamos tendo em adaptar a vida do cristianismo, da igreja na terra, e assimilar essa nova cultura que não é nova cultura, e nós passamos a conseguir criar vida no local que não é o local da nossa vida. Jesus diz que nós não somos daqui, nós estamos de passagem por aqui, e nós estamos aos poucos criando o hábito de assimilar essa cultura, e nós estamos de certo modo tentando viver dentro de um cativeiro. E aqui é um ponto também que eu quero chegar. Qual ponto? Eu vou muito às UTIs, visitando pessoas da igreja. Alguém pediu que está lá, às vezes, há meses na UTI. E alguns sem a menor esperança de sair da UTI. E mesmo na UTI, você percebe que certos hábitos de assimilação e adaptação começam a acontecer dentro de uma UTI. A pessoa de repente enfrentou um terrível acidente, como o pessoal nosso lá que foi lá de Santa Catarina, que enfrentou aquele terrível acidente, e alguns poucos sobreviveram. Quando acontece um terrível acidente, há o susto, há a pancada, mas depois a pessoa, ele vai adaptando e vai assimilando aquele momento. Isso tem um lado que é importante. O grande problema é quando esse assimilar e esse adaptar me leva a criar raiz num local que não é o local de Deus para mim. O problema é quando eu crio raízes. Eu crio uma adaptação e uma assimilação num contexto de cativeiro, de escravidão, a alguns hábitos, a alguns costumes que são detestados por Deus e que geram em nós alguma espécie de opressão. Há muitos crentes oprimidos, há muitos pastores oprimidos, e há muitas pessoas que estão vivendo numa relação, numa convivência de opressão.
É só olhar em sua volta e você vai ver isso. Voltando ao Egito, quando o povo sai do Egito, a caminho da nova terra, começaram a ter saudade dos repolhos, dos vegetais, da comida do Egito. Eles queriam voltar. Nós estamos gostando demasiadamente dessa Babilônia, que chama esse mundo sem Deus, contra Deus, que tenta impor à sua cabeça uma nova formatação de família, que tenta impor sutilmente às nossas crianças na escola, através de literatura própria, essa nova formatação de família. Começou lentamente o divórcio de pastores. Hoje existe a cada ano centenas de pastores que estão divorciando, usando os mais variados motivos, sendo que a Bíblia diz que casamento é até a morte. É até a morte. É até a morte. E se acontecer há um único desastre, que Deus abre uma janelinha que é na questão do adultério, mas deve ainda ser o último recurso, o divórcio, para quem adulterou. Mas não é essa a mensagem do mundo. Não é a mensagem do mundo. Eu disse na nossa igreja lá em Brasília, que lá em Goiânia, onde eu pastoreava, um pastor de uns 40 e tantos anos, é fato, é realidade. Ele disse que Deus havia ordenado para ele separar da esposa. Eu conheço aquele homem. Eu conheço a esposa. E assim ele fez. Ele divorciou da esposa. E pouco tempo depois casou com uma moça de 20 e poucos anos, dizendo que Deus havia mandado casar aquela moça da igreja. Eu quero dizer para você o seguinte, irmão. Para a palavra de Deus, casamento é até a morte. O divórcio entrou na Babilônia, está entrando na igreja, está entrando nos púlpitos da igreja. Babilônia não era o local dos judeus, meus amados. Babilônia não é o meu local, não é o seu local, não é o local da igreja. Eu devo viver desse mundo, como diz Paulo, se eu como não vivesse nesse mundo. E diz Paulo, eu deveria usar das coisas desse mundo como se eu não precisasse usar das coisas desse mundo. Mas nós estamos apaixonados por esse mundo. As nossas raízes, os nossos valores estão profundamente sendo submergidos nas raízes desse mundo. E Deus então vem e começa a dizer para um povo que diz aqui no verso 11, acabou a nossa esperança. Você consegue entender isso aqui que eu estou dizendo para você? No primeiro momento há uma resistência ao cativeiro, depois há uma assimilação, festa, e depois Deus dá uma apertada nas mãos do imperador, e o povo agora começa a clamar e dizer, perdi a esperança. Aqui está uma outra chave. O povo começou a clamar, a dizer a Deus, nós não temos mais esperança e nós seremos exterminados. E o que foi que Deus fez? Vamos lá. Verso 12. Deus estava dizendo que iria abrir a sepultura, tirar o seu povo dela e levar o seu povo de volta para a sua terra. Sepultura não é lugar de crente, a não ser que seja crente morto. Mas há muitos crentes que estão vivendo em sepulturas. E o pior, quanto mais ele tenta escavar para subir, mais ele desce. Quanto mais ele esperneia, quanto mais ele luta, quanto ele mais agarra,
mais ele vai se sentindo que está sendo literalmente uma pessoa viva dentro de uma sepultura, e ele não consegue sair da sepultura. E de fato há muita sepultura que jamais eu e vocês sairemos com as nossas próprias forças, com a nossa própria equação matemática, com as nossas campanhas para não sei o que, não há como sair. Há muitos crentes em sepulturas. Há muitos ministérios que estão em sepultura. Há muitos jovens que entraram pelo caminho do sexo fora do casamento, entraram na sepultura e não conseguem sair. Há muitas pessoas que entraram no caminho das bebidas. Bebidas. Entrou na sepultura e não consegue sair. Conversando há pouco tempo com um líder de uma outra igreja não nossa, e ele disse que a filha dele estava escandalizada na igreja, porque nas redes sociais apareceu um jovem que é líder de louvor na igreja, que filmaram ele no carnaval e estava bêbado que como não tinha nem jeito mais de andar. Não consegue mais sair da sepultura. Não consegue entrar na sepultura. Estão na sepultura, e Deus diz aqui que Ele iria tirar o povo da sepultura, mas aqui há uma coisa importante, mas o povo tinha que reconhecer que estava na sepultura. Porque Deus não vai tirar da sepultura quem não acha que está na sepultura, que não reconhece que está na sepultura, que não reconhece que não tem forças para conseguir sair da sepultura, e não tem forças mesmo, só Deus para tirar. E aí Deus diz aqui então: eu vou fazer isso, eu vou fazer o grande eu sou Deus. O eu sou, só Deus para fazer isso, o eu sou. Eu vou fazer isso, eu vou tirar você da sepultura. Eu vou arrancar vocês da sepultura. Porque vocês estão percebendo que estão na sepultura. Perdeu a esperança. Eu vou tirar vocês dessa sepultura. Eu vou mexer no imperador. Eu vou mover céus e terra. Eu vou colocar as mãos sobre os imperadores da Babilônia. E vocês vão voltar para a sua terra. Porque não é a vossa terra, é a minha terra. Eu vou levá-los para a minha terra. É a terra que eu prometi a Abraão. É a terra que eu prometi a Isaac, o que eu prometi a Jacó. É a terra que eu preparei para o meu povo. Vocês vão voltar para aquela terra. Ela está destruída, Jerusalém já não existe mais, os muros estão arrebentados, o templo está queimado, mas vocês vão voltar para a sua terra. Não queiram ficar na Babilônia, vocês vão voltar para a sua terra e vão reconstruir a terra que está do modo que está, porque vocês são culpados. O Brasil, e eu não tenho nenhum problema aqui de ser confrontado e contestado, o Brasil está do modo que está, a culpa não são dos políticos. Eles têm culpa no cartório. E a minha oração a cada madrugada é que o braço do juiz Sérgio Moro, dos demais magistrados que estão lidando com a Lava Jato, dos ministros do STF, inclusive a presidente é daqui da cidade de vocês. A minha oração é que o braço seja o mais duro com esses corruptos. Mas tem uma coisa: se a igreja fosse a igreja que Deus quer para o Brasil, esse Brasil não estaria do modo que está, porque a luz dissipa as trevas. A luz afasta as trevas. O sal salga uma sociedade. O sal conserva uma nação. Leiamos a história da Inglaterra no século XVIII. Leiamos a história dos Estados Unidos no século XVIII. Leiamos a história. Quando a igreja foi renovada, Deus a levantou, Deus a perdoou, Deus a curou, Deus removeu o pecado e derramou o seu azeite, o seu óleo.
Deus levantou uma igreja poderosa, a rainha da Escócia, dizia a John Wesley, que era inglês, que tinha mais medo das orações de John Wesley do que do exército da Inglaterra. Homens, Hebreus capítulo 11, homens que balançaram nações, reinos foram destronados, homens que colocaram o mundo de cabeça para baixo, homens que colocaram Éfeso, que colocou Corinto, que colocou Icônio, que colocou Antioquia, que colocou Jerusalém, que colocou Samaria. Homens que balançaram a sua nação e levantou a nação mais justa, mais igualitária, mais acessível, mais equilibrada, mais harmoniosa, mais pacífica e principalmente mais justa aos olhos de Deus. Porque a igreja se levantou. A igreja se levantou não para tomar algo novo, a igreja se levantou para retornar às bases da igreja primitiva. Não é algo novo, não é uma escrita nova, não é uma profecia nova, não é uma promessa nova, é voltar às bases da igreja primitiva, meus irmãos. É retornar à igreja primitiva. Irmãos que não tinham avião, não tinha carro, não tinha moto, a maioria não tinha dinheiro, a maior parte era galileus que não tinham uma formação educacional razoável, não tinha, mas havia o poder de Deus transbordando naqueles irmãos, havia poder. Hoje nós temos aviões, temos carros, temos dinheiro, conta no banco, boas casas, boas terras, mas não temos o essencial, nós não temos o poder de Deus. Igreja não é ONG, igreja não é clube, igreja não é empresa, a igreja é a igreja do Deus vivo, a igreja é a igreja do Deus vivo. E deve se viver e comportar como sendo de fato a igreja do Deus vivo, o exército mais poderoso da terra, não é dos Estados Unidos. O mais poderoso não é o exército soviético da Rússia, o mais poderoso exército da terra. Não tem espada, mas tem a mais poderosa espada. A mais poderosa espada. Uma igreja que vai de joelho ao altar da oração, e o Deus que move os céus e a terra levanta a sua mão e mostra que essa terra não está à deriva, a história não está à deriva, esse Deus está no controle da história, a história está indo para onde Deus determinou. Mas nós temos sabedoria, nós temos seminários, nós temos diplomas, nós temos habilidades, nada contra, mas isso precisa ficar no seu devido lugar. Seminário não fabrica, não faz pastores. Seminário é uma pequena ferramenta para prepará-los. Quem faz pastor é o oleiro dos oleiros. É o oleiro dos oleiros. Não é o pastor que faz o ministério, é Deus que faz o ministério. Não é o homem que produz igreja, é Deus que cria igreja. Conclusão. Nós, assim como Israel, precisamos urgentemente de um soprar de Deus. Urgentemente. Nós precisamos de um sopro do Espírito Santo. Há muito sopro de homem na igreja. Há muito blá 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 de homens na igreja. Há muitas historinhas que não têm fundamentação bíblico, teológico, nada no meio do povo de Deus. Há muitas coisas erradas. Mas há muitas coisas que não se sustenta diante de Deus, que não se sustenta a vida de um crente. Só Deus para soprar de novo. Só Deus.
Se Deus não soprar, não há esperança para mim. Se Deus não soprar, não há esperança para nós. Mas há esperança sim, há esperança, porque Ele prometeu. Há esperança. E eu vou dizer para você, respeitando os irmãos que têm uma mente mais teológica, a igreja é assim mesmo? Por que desse argumento meu? Por que eu acredito ainda num grande avivamento? Porque diz a Bíblia o contrário, parece, que no final dos tempos, o amor de quase todos se esfriaria. E o Senhor pergunta, por acaso vai ter terra na fé quando eu voltar? Então, que história que é essa de avivamento se fala que o amor vai quase que acabar e a fé quase que vai sumir? Por quê? Pelo um fato claro. A minha Bíblia diz, em Apocalipse, que naquele grande dia, pessoas de todas as etnias, de todas as tribos, de todas as línguas terão representante lá. E nós só vamos conseguir terminar a grande comissão de levar o Evangelho a cada etnia, se nós tivermos um poderoso, tremendo, glorioso avivamento no meio do povo de Deus. Pastor Oséias, que é da nossa convenção, e a sua digníssima esposa, missionária Eliana, estão nos Assurini há mais ou menos 25 anos, no Médio Xingu, Pará. Ele é missionário, linguista, professor da Missão Além em Brasília, antropólogo e principalmente é um homem de Deus. Ela também é uma serva do Senhor. O Oséias está lá esse tempo todo. Agora, ele terminou o Evangelho de Atos, de Lucas, está terminando outras porções para tradução, porque como que crerão, Romanos 10? Como que crerão? Se alguém não lhes pregar na própria língua materna. Acontece que existe aparentemente mais de 600 etnias na terra, onde que não tem um único versículo da Bíblia traduzido para a sua língua. E só um grande avivamento. Só um grande avivamento a modelo da igreja primitiva, para levar a igreja para fora, porque a igreja não quer sair para fora. É até uma redundância, mas é um fato. Não quer sair. Não quer sair. O povo de Deus não quer obedecer o ID. Não quer perceber que os campos estão brancos para a ceifa. E como diz Apocalipse, o diabo, sabendo que o seu tempo está chegando ao fim, ele desceu à terra, está fazendo o pior estrago possível. Nós somos uma nação que nunca antes da nossa história, tantas pessoas estão sendo assassinadas. O diabo está ceifando como nunca em nossa nação, sabe por quê? Porque se a igreja não colher, se a igreja não arregaçar as mangas, não for para os campos em volta dela, no estado dela, no país, nos demais países, a CIB, abrindo um parênteses da conclusão, aprovou há pouco tempo enviar 2 meninas que eu conheço. Uma eu conheço muito bem, é a Débora, filha do pastor Oséias e Eliana. É uma menina, solteira, uma jovem. Está indo para a Tailândia. E lá ela vai para uma ilha que não há uma única presença de um evangelho. Ela vai para lá, doar a vida lá, viver naquela ilha, lá naquela ilha, e aprender a cultura daquele povo, para desenvolver um alfabeto e criar então ali um alfabeto e começar a tradução da palavra de Deus. Uma outra menina, a Bruna, enfermeira, jovem, solteira da nossa igreja de Campinas, São Paulo, o pastor Léo, está indo para a Indonésia, que é o país com o maior percentual de muçulmanos do mundo. Mas a igreja não quer sair.
Os jovens não querem evangelizar, não querem ir para as praças, para as escolas, culto nas ruas, nas praças, nas feiras, nas portas dos bares, não sei de onde, não querem. A igreja não quer perceber que as pedras estão clamando desesperadamente, e se a igreja não colher, quem está colhendo é o mormonismo. São uma seita. A religião que mais cresce no Rio Grande do Sul é o espiritismo. E nós dentro da igreja brigando e morrendo de vaidades no meio da igreja. Só Deus para fender o céu de novo e dizer: sai de cena, cale-se toda a boca, dobre-se todo o joelho, porque eu vou agir. Feche toda a boca, cale-se toda a boca, dobre-se todo o joelho, porque eu vou fender de novo os céus e vou agir. Provei para vocês que as suas intenções não resolvem o problema da igreja. Eu vou provar para vocês que a sua sabedoria é nula para mim, em termos de reino meu. Eu vou provar para vocês que a vida de igreja, do modo que a igreja não consegue impactar o mundo, salgar o mundo, levar luz ao mundo. Conta-se que certa vez um viajante passou em uma pequena cidade da Inglaterra e procurou um bar, não encontrou um único bar aberto. E ele perguntou a alguém: mas por que essa cidade fechou os seus bares? Aquele homem fazia anos que não aparecia ali. Uma senhora disse: você não sabe da história? Sabe o que aconteceu aqui? John Wesley passou por aqui e toda cidade se converteu a Cristo. Toda cidade se converteu a Cristo. Aqui não tem mais bares, aqui não tem mais cadeia. Não há mais cadeia aqui. Não há mais bares, não há mais prostíbulo. John Wesley passou aqui. O que é que John era diferente de mim e de você? Quem sabe que esse homem orava 6 horas a cada manhã. Qual a diferença? Não há mais prostíbulo, não há mais bares, não há mais cadeia, não há mais bandido, não há mais assassino. A cidade toda se converteu ao Deus de John Wesley. Eu tenho muitas esperanças. Confesso que ando cansado. Confesso que ando cansado, principalmente por tudo que estou vendo no Brasil e no meio da igreja evangélica brasileira. Ando cansado. Mas não perdi as minhas esperanças. Não perdi. Como eu disse ontem, nunca antes, quem sabe, eu tenho orado e clamado diariamente a Deus por um grande avivamento no Brasil e em toda a terra, nem que seja o último avivamento para cumprir a grande comissão. O segredo, citei tantos segredos, da nossa parte, da minha parte, não tem como. O segredo passa obrigatoriamente por restaurar o altar da oração particular. O segredo passa, não sei como nós vamos conseguir, só Deus para nos ajudar, para colocar a igreja de novo a orar. A igreja gosta muito de cantos, isso é importante, faz parte da adoração verdadeira. Mas como disse um teólogo, a maior adoração não é o louvor. A maior manifestação de adoração a Deus é a obediência a Deus. Leonardo Ravenhill
um homem de uma pena muito afiada. É um dos meus livros preferidos de cabeceira. Por que tarda o pleno avivamento? E ele, eu já li, reli, estou lendo de novo. E tem uma expressão dele que sempre machucou muito em mim. Me fez muito mal, mas fez muito bem. Ele diz o seguinte: o pastor que não ora 2 horas por dia não vale um vintém, não vale um centavo. E ele continua: o pastor que ora é o maior presente de Deus para uma igreja. E ele continua: o pastor que conseguir levar a sua igreja a orar mais, ele é um campeão de Deus para a sua igreja. Só o Espírito Santo para fazer isso. Às vezes pode parecer que eu tenho estou encerrando. Pode parecer à primeira vista que eu tenho uma visão negativa da igreja. Pelo contrário, sou apaixonado pela igreja. Profundamente apaixonado pela igreja. Profundamente apaixonado pela igreja do Senhor. Profundamente apaixonado pelo povo de Deus. Mas eu não quero me calar. Eu não quero massagear a minha razão. Eu não quero permitir enganar a mim mesmo. Eu decidi não aceitar algodão doce no meu coração. Eu decidi não perder tempo, porque eu estou com 56 anos de idade. Eu decidi que eu não quero ficar perdendo mais tempo. Eu não terei 2 vidas para ser pastor. Eu não terei 2 vidas para ser profeta. Eu não terei 2 vidas para orar. O tempo de orar é agora. O tempo de pastorear é agora. O tempo de ser profeta de Deus é agora. O tempo de fazer é agora. É agora. Se você pode, queria convidar você para alguns minutinhos de oração. Se você quiser e puder, não se constrange em ficar sentado se for o caso. Vamos orar ao Senhor. Assopra, Espírito Santo de Deus. Assopra de novo, Espírito Santo de Deus. Assopra na minha família, assopra na minha vida. Assopra na igreja Batista Independente que eu pastorei em Brasília. Assopra na igreja Batista aqui, Montes Claros, da cidade A, B. Assopra, Espírito Santo. Fenda o céu de novo, Senhor. Fenda o céu, Senhor. Por amor a teu nome, Senhor. Por amor a teu nome. Por amor à tua igreja, Senhor, a tua noiva, amada noiva, assopra de novo, Espírito Santo de Deus. Assopra sobre meus queridos, amados colegas pastores, conservo nessa época tão difícil na história da igreja. Assopra sobre meus colegas pastores. Assopra sobre o Silvio, pastor Silvio, pastor Lúcio, sobre cada pastor, sobre cada líder. Assopra sobre o teu povo, Pai. Assopra sobre os anciões, sobre os jovens, adolescentes, crianças. Assopra, Senhor. Assopra sobre o jovem pastor, mas assopra sobre o pastor veterano, Senhor. Assopra sobre o crente recém-chegado no teu reino e os que já estão aqui há décadas. Tenha piedade de nós te imploramos, Senhor. Te imploramos, Senhor. Perdoe, ó Deus, porque temos pecado e pecado muito contra o Senhor.
Nos perdoe, Senhor, porque a ficha não quer cair. Nos perdoe, Deus, porque o nosso coração não está conseguindo quebrantar verdadeiramente. Perdoe, Senhor, porque não estamos conseguindo orar como precisamos e necessitamos orar, Deus. Nos perdoe, Senhor, porque não temos batido nas portas celestiais como deveríamos estar batendo, Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor prometeu em sua palavra que Ele viria e sararia a sua terra, a nossa terra. Faça isso por favor, Senhor. Realize essas obras, Pai, nos meus dias. Permita que esses olhos possam contemplar uma grande intervenção do Senhor em toda a tua igreja. Uma poderosa intervenção na nossa mocidade evangélica. Uma poderosa intervenção naquele que aguarda um namorado, uma namorada para o casamento. Uma poderosa intervenção em cada família do teu povo, Senhor. Uma poderosa intervenção no ministério pastoral de cada um dos teus servos em toda a nossa nação. Uma grande intervenção, Pai amado. Uma poderosa intervenção. Uma intervenção, ó Deus, que o mundo vai percebê-la. Uma intervenção que o mundo vai perceber a luz maravilhosa da igreja, percorrendo cada rua, cada estabelecimento, cada praça, cada palácio, cada choupana. Intervenha, Senhor, para que possamos salgar essa sociedade que nós amamos. O nosso Brasil está um caos, Senhor. Reconhecemos o nosso pecado. Perdoe-nos por toda a escravidão que nós impusemos aos negros no Brasil. Perdoe por todos que foram capturados como se fossem bichos na África e trazidos à força e a ferro à nossa nação e aqui escravizados. Perdoe por todo o sangue inocente derramado no Brasil também ultimamente. Perdoa, Deus, por toda essa roubalheira. Cura, Deus, o Brasil. Levanta uma nação honrada, Deus. Levanta uma nação digna. Levanta uma nação que vai abençoar as outras nações. Levanta uma nação que vai ser um berço missionário para todas as etnias do mundo. Levanta uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que detesta o pecado, mas ama o pecador. Levanta um povo poderoso em obra diante do Senhor e diante do mundo lá fora. Levanta a mim, Senhor. Levanta a minha alma. Levanta a alma dos meus colegas pastores. Eu queria, com a permissão, terminar convidando aqui a banda de louvor para cantarmos um grande cântico ao Senhor. Um grande cântico ao nosso Deus. Porque a esperança para a igreja, a esperança para a noiva. Nós não vamos ser como as virgens nécias, porque há óleo para nós. Não vamos ser. Eu vou lutar e você vai lutar. Nós não vamos ser como as 5 virgens nécias que não quiseram levar óleo. Porque há óleo para o Paulo Antônio. Há óleo para a minha casa. Há óleo para o irmão e a sua casa. Não há crise nos céus. Há óleo em abundância nos céus para a igreja de 2017. Há óleo e é de graça. É de graça. É de graça. Vinde, comprai, sem preço, sem dinheiro. Sem dinheiro.
as bênçãos que Deus comprou pelo preço altíssimo, mas em Jesus Cristo, mas para mim é de graça, mas para Jesus não foi de graça. Não foi de graça, para mim é de graça, para ele não foi de graça. Valeu o seu filho na cruz. A óleo, meu querido jovem, para te esperar puro para o casamento. A óleo para os meus jovens, queridos jovens do louvor da igreja. A óleo para os veteranos, a óleo para nós, a óleo para a igreja. E o mundo não pode impedir, porque é obra santa. É obra santa, o problema não é o mundo, o problema somos nós, mas Deus vai nos curar, Deus vai nos restaurar, Deus vai nos levantar, e esse mundo vai ver o que é uma igreja viva. Vai ver o que é uma igreja viva.